Olá, leoninos, eu sou Júlio Gleice Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de leão ou tem lua ou ascendente em leão. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo que está tudo certo. E se a leitura não ressoar com você, você vê a mensagem, a leitura do seu signo ascendente ou do seu signo lunar, né? Às vezes o ascendente está mais em alta em evidência que o próprio signo solar, ok? Então vamos para a leitura do coletivo de Leão. Qual a mensagem de hoje? Para qual grupos de leoninos está aí na mensagem de hoje? Tá certo? Então vamos para a leitura do coletivo de Leão. Leitura para o coletivo de Leão. Qual o conselho, qual a mensagem, a orientação que deve ser passada para os leoninos? Ok? Espiritualidade, mensagem. Então vamos lá, leonino. Oito de copas. Aqui tem exatamente, para alguns leoninos, aqui é você analisar, já que a sua intuição está dizendo nesse momento, para alguns grupos de leonino, que o momento é exatamente você analisar aquilo que realmente faz sentido você continuar e o que precisa ser deixado. Aqui, para muitos leoninos, é exatamente seguir sua intuição nesse período, fazer esse movimento, nem que seja para deixar, nem que seja preciso deixar algumas situações para trás, né? Alguns sentimentos, alguma coisa, porque quando vem aqui essa emoção de deixar essas copas, algo que já construiu, vem toda a questão dos pensamentos, de quantas você já passou, quanto tempo passou, quanto tempo investiu, quanto o seu emocional foi envolvido na situação. Mas o oito de copas aqui, Leonino, está pedindo exatamente para analisar o que vale realmente deixar e o que vale realmente ir em frente, seguir sua intuição, sendo guiado aqui pela lua, né? Sendo guiado pela sua intuição. Como aqui, por mais que tenha alguns leoninos uma base que já foi construída, que vocês acreditam que já está ali firme, mas é como não condiz mais com vocês e precisa sim ser analisado se realmente vale a pena permanecer ou se vocês estão no processo de descontentamento e seguir em frente. Aqui também pode ter um grupo de leonino ainda lamentando ou numa situação de se sentir abandonado ou um processo de abandono que ainda está influenciando o leonino nesse período, tá? O 9 de copas aqui no oculto mostra que vocês está cansado. Mostra que aqui esse grupo de leoninos está realmente cansado de uma batalha, de uma luta e precisa exatamente de uma questão de um repouso, de um descanso. Já conquistou muitas coisas, já resolveu muitas coisas, mas existem certos momentos perante a vida que precisa exatamente se recuperar. E no caso desse outro de copas aqui, é perceber o que realmente vale a pena lutar, o que vale a pena você continuar investindo, seja no seu emocional, seja no seu dia a dia, e o que vale realmente perceber o que já conquistou, está cansado e não tem mais o que tirar de uma situação. Esse oito de copas, não é isso? E como os leoninos vão estar com essa energia? Porque muitos leoninos podem estar no sentimento de abandono, né? Se sentindo abandonado, outros podem estar se sentindo envergonhado, tendo que dar as costas para alguma situação, tá? Se sentindo até cansado perante essa situação. É uma situação onde o leonino algum leonino precisa exatamente rever e virar as costas mesmo
e outros leoninos aqui é como se tivesse envergonhada perante uma situação ou sentimentos, né? E está virando as costas. E como o leonino vai estar nesse período? Opa! 4 de copas, ou seja, leoninos, esse 4 de copas traz exatamente essa questão de você perceber o que realmente vale a pena segurar, mas de uma vez está nesse contexto. O 4 é aquilo que você já tem a sua base sólida, que você segura. Só que aí, esse 4 é um contentamento ou uma situação que é só com você, né? No popular, essa carta é a carta do pão duro, né? Ou seja, aqui o leonino conquistou já um patamar, para muitos até uma estabilidade. Não é essa estabilidade de grande proporção, mas algo que te deixa já com a base segura. E para muitos, exatamente, seja exatamente essa base que você já conquistou, que seja difícil realmente tomar uma decisão, deixar alguma situação para trás, tá? Para outros leoninos, exatamente é como se você sentisse um pouco envergonhado perante uma situação, porque você pensou em você no sentido de que, no sentido de você em primeiro lugar, mas aí vem essa questão dessa culpa, tá? No lado financeiro mesmo, no lado de bens, no lado de posses. E o que mostra aqui, Leonino, para vocês, é realmente segurar aquilo que é seu. Realmente observar aquilo que é seu, mas não deixar que isso prenda vocês. Não deixar que isso impeça que vocês façam a caminhada, que você faça as suas mudanças. Porque o 4, ele traz a questão de uma estabilidade, mas também traz essa questão de você ficar parado perante uma situação, com medo de perder aquilo que já conquistou. Só que muitos aqui não compreendem que isso traz um processo de paralisia, tá? É como ficar parado mesmo, como a situação não vai para frente ou não se desenvolve no campo material, tá? É porque exatamente está apegado àquela situação e não se abre para novos horizontes, não se abre para novas oportunidades, com medo exatamente desse processo, digamos, de arriscar. Mas aqui, esse arriscar é para desenvolver, melhorar, porque temos o Sol aqui no oculto, né? É como se exatamente você não percebe que você pode ir mais além. Muitos, até por questão de medo mesmo, medo de perder. Porque com esse 8 de copa, que traz essa carta, digamos, da pessoa virada nas costas, aqui com a situação, para alguns também traz essa questão da pessoa virada e não vendo a situação realmente de frente ou envergonhada perante uma situação, tá? Aqui também pode estar algum grupo de leonino envergonhado, sim, porque, digamos, é, segurando, sendo pão duro em algum aspecto, ou sendo por apego em alguns aspectos. Ou seja, o leonino tendo um apego, digamos, como é que eu vou trazer isso como exemplo? É mais fácil explicar dentro de um relacionamento. Digamos assim, às vezes a pessoa está num relacionamento apegado, mas a pessoa já percebe que isso já não preenche mais as suas copas, já não te traz mais aquela emoção. E sente-se pela intuição, sente dentro de você, de alguma forma, que precisa deixar esse relacionamento. Mas, como construiu já uma base que vocês consideram segura, vocês não têm medo ou têm receio exatamente de deixar e seguir em frente. Aí, como vem a questão da vergonha? Ai, de repente você não está contente dentro do relacionamento, mas não tem coragem de assumir que você não tem força suficiente para sair.
né? Então, como se fosse vergonha da sua própria atitude para alguns. Para outros, exatamente, é você observar aquilo que realmente te traz uma segurança, mas que isso não paralise, porque temos o sol aqui, você pode muito mais. Não que essa base de segurança seja algo que deixe você estagnado, mas que te sirva de alicerce para você ir mais além, tá? Então, nesse período aqui, é um período que vocês precisam analisar exatamente essa questão da emoção ou da vergonha, para alguns até um sentimento de abandono, que vocês ainda estão apegados. E ficar apegado aqui está pedindo para ficar apegado naquela base sólida, não na forma que ela te paralisa, que te impede de você ir diante, impede de você mostrar o seu brilho, impede até de fazer com que, digamos, esse 4 de pentáculos se multiplique e vire 8. Mas o medo de perder faz com que a pessoa não invista. Esse investimento é em você mesmo, ou seja, exatamente num sentimento aqui, no seu próprio sentimento, tá? Isso é muito mais claro dentro de um relacionamento, quando as pessoas exatamente assim, ai, tu não gosta mais de fulano, então por que que não separa? O medo de perder exatamente aquela base que já foi construída, tá? Para quem está casado mesmo, existe exatamente essa questão da matéria, porque existe o processo de divisões. Então fica bem mais fácil entender dentro desse contexto. Mas por se tratar de uma leitura geral, vocês vão entender exatamente aquilo que vocês estão segurando, a ferro e fogo, que você sente que o seu coração, a sua intuição está gritando, ó, vamos seguir adiante, tem mais coisa, tem um sol aqui no oculto. Tá? Essa situação toda, ela vem do passado, que está influenciando agora no futuro. Qual é o ponto negativo dessa situação? Seis de espada. Os pontos negativos dessa situação são exatamente os pensamentos. É não fazer a mudança, não fazer uma reciclagem, foi a palavra que veio, da forma pensamento de lidar com as situações, de lidar com a conduta. Quando vem esse seis de espada, que é uma coisa mental, ele também traz essa questão de você tá. Não adianta mudar de, digamos, de emprego, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de companheiro ou companheira, se vocês carregam os mesmos pensamentos, se vocês carregam as mesmas condutas. Ou seja, só está mudando de local, mas a bagagem aqui de pensamento, espada, elemento ar, está indo junto. E a situação aqui, para muitos leoninos, foi mudanças que aconteceram que vocês não souberam lidar. Tá? Esse barco traz muito essa questão de mudanças. Então, algo aconteceu no passado que teve umas mudanças que vocês não souberam lidar ou ainda estão carregando com vocês, apesar de ter existido um processo aqui de mudança, seja de forma pensamento, seja até mudança geograficamente, mudança de qualquer área, seja de, vamos dar exemplo, mudança de emprego, ou simplesmente saiu do emprego, ou mudança de namoro, ou separação, já uma mudança, tá? É como se aqui o leonino não soube ainda lidar, ainda faz, ainda carrega essa situação aqui nesse barquinho, essa situação. E o que é que ela está interferindo hoje? Porque esse barquinho aqui, com essas espadas, está dizendo exatamente o quê? É mudar. Aqui nem tanto está pedindo uma mudança exatamente física, mas uma mudança de forma de pensamento. Qual realmente os seus pensamentos estão influenciando? Tá? Porque traumas, né, traumas do passado são situações do passado que não foram bem resolvidas ainda para você e carrega esse processo, que é exatamente carregando aqui nesse barquinho, precisa ser analisado. Existe um lado bom, existe um lado ruim, como tudo na vida, tem dois lados, né? O lado bom é que ele é mental, ou seja, a forma de pensamento, lidar com a situação de uma forma diferente, já resolve. O lado ruim, por ser mental,
fica aquela coisa estagnada e a pessoa precisa fazer o seu movimento de, como é que a gente usa até a palavra, de ressignificação, de ressignificar, tá? Mas isso é um processo interno que só você pode fazer, só você, tá? Para muitos se torna o lado ruim, porque para muitos se torna difícil, porque está exatamente com aquela base já enraizada. Então, se torna difícil para alguns. Então, vem essa questão do conselho com alguém mais experiente, ou simplesmente uma ajuda terapêutica, uma ajuda exatamente espiritual para aliviar essa carga, tá? Porque todas as três cartas, ela traz essa conotação, traz essa energia de apego. O 4 já traz essa energia de apego. O 8 já traz essa energia de abandono, tem que deixar uma situação para trás, ou deixou uma situação para trás que ainda não foi bem resolvida, não está sendo ainda bem digerida. Por mais que as coisas estejam acontecendo na sua vida, você acaba ainda levando essa situação. E isso faz com que, vamos ver aqui no oculto, Cavaleiro de Pentáculo, faz com que você esteja simplesmente em um processo de caminhar, caminhar e não chegar a lugar nenhum, né? E você fica exatamente numa posição armada de autodefesa, não se permite realmente descansar, não se permite realmente desfrutar de algumas situações na vida, situações boas porque vive carregando no mental, tá? E essa situação, o leonino ouvindo tudo isso, refletindo, né, analisando os pensamentos, a forma de pensamento, o que é que tudo, o que tem de positivo nessa história toda. Como eu disse, tudo tem os dois lados. Tem de positivo nessa história toda pro leonino. O 2 de pentáculos. De positivo. Não importa qual seja a situação que você precisa fazer, tá? De repente, eu nem digo que aqui esse 8 de copa seja o leonino realmente abandonar. Aqui está muito mais forte. Para alguns pode até ser exatamente vocês tomando uma decisão de deixar algo para trás. Mas não adianta deixar algo para trás se vocês carregar ainda na sua mente, no seu pensamento, tá? Vem ter uma pequena historinha aqui, eu acho que era dois monges que não podiam tocar em mulher, né? Pelo as leis dele, lá, dois monges. Aí o monge, os dois iam no barquinho atravessando o rio, tinha uma mulher se afogando. Aí um dos monges pegou na mulher para salvar a mulher. E o outro ficou só olhando, não pode, não pode. Aí salvaram a mulher, atravessaram o rio e, chegando do outro lado do rio, o monge, mas não pode ter pegado em mulher. E assim, eu sei, mas eu estava salvando ela. Andando, mas você fez errado, não pode pegar. Aí assim eu compreendi. Andou mais um pouquinho, o monge falou de novo. Você fez errado, não podia pegar a mulher assim. Aí o outro monge, eu peguei, salvei ela, mas eu deixei ela lá na margem. Você que está trazendo essa mulher no seu pensamento até agora. Eu peguei e deixei lá, e você ainda está com ela. Compreendeu? Então, aqui, para muitos que teve esse processo de mudanças, não é, tipo, deixar exatamente, realmente a situação para trás. Para alguns pode ser difícil, então procure exatamente ajuda, tá? Trabalho terapêutico, né? Conselhos, pessoas mais experientes. Para outros, se vocês estão passando dentro desse processo de deixar algo para trás, ou esse processo de vergonha também, né, apegados a algumas crenças, geralmente que isso é feio, isso é errado, e isso pode estar limitando vocês, é rever essas situações. Porque aqui, independente, Leonino, se você já passou por esse processo de teve que deixar alguma coisa para trás ou abandonar, ou no seu ambiente aconteceu isso, e para você que possa exatamente acontecer nesse período, não importa o que aconteça.
você tem a habilidade, o malabarismo de lidar com a situação. Esse 2 de pentáculos é exatamente isso. O homem com duas opções, fazendo esse malabarismo de uma forma tão brilhante que até um arco-íris surge, trazendo uma esperança. Então você tem essa habilidade de lidar sim. Você tem essa habilidade de contornar a situação, seja ela qual for. Tá? Então não é você se limitar, ficar na questão do apego aqui, como muito pode estar no apego, aqui traz o 4 de pentáculos, traz apego exatamente à matéria, a dinheiro, a posses, mas temos aqui o 8, temos o 8 de copas e temos o 6 de espada, que é elemento sentimento e elemento exatamente mente, pensamentos. Então esse apego pode estar para alguns na forma de sentir, sabe? Talvez o correto sentir, o correto de amar seja desse jeito e não abre mão, tipo, bate o pé e fica lá firme e as coisas não acabam acontecendo. E outro exatamente nessa forma pensamento. De repente, porque minha família toda diz que é assim, porque desde que meus avós dizem que é assim, sei lá, porque a religião diz que é assim, e fica enraizado, preso, né? Porque esse quarto traz essa questão de ficar apegado, preso, sem desenvolver da continuidade. Então, se essa é a sua crença nesse momento, está te deixando você apegado. Então, você observa e analisa. Porque aqui, independente do que seja a situação, você tem jogo de cintura para lidar. E para muitos, se você não percebeu, você vai perceber nesse período. Como você consegue perceber que você consegue lidar com essa situação e muito mais. Até acredito, se jogasse mais outro pentáculos aqui, ele conseguia fazer esse malabarismo brilhante, ainda teria esse arco-íris trazendo esperança. No oculto, nós temos aqui a rainha de copas, né? Então, exatamente, e aqui está fazendo esse malabarismo na beira do mar. Água, emoção. Então, aqui é vocês conseguindo lidar, sim, com esses sentimentos emocionais de uma forma mais profunda. Talvez, Leonino, você esteja duvidando da sua própria capacidade. Qual é o melhor caminho para o Leonino nesse período, né? O melhor caminho para o Leonino nesse período, nós temos aqui o 7 de paus. Realmente, aqui é questão do empoderamento, sabe? Ver tudo aquilo que você conquistou, fazer uma barreira sim, uma barreira se for necessário, para que a pessoa não ultrapasse os seus limites. Isso. Aqui está dizendo exatamente a palavra para vocês, Leonino, é saber por limite. Tá? Porque aqui alguns leoninos não estão aprendendo, não estão sabendo pôr limite e entram no processo de autodefesa, acaba violando exatamente o espaço, né, do outro. Epa! E para outros, exatamente, vocês não sabendo pôr o limite e alguém violando o espaço de vocês. Tá? Porque aqui ele está exatamente com as suas barreiras, está armado, pronto para qualquer situação. Só que com essa questão de forma pensamento aqui nesse 6 que precisa fazer mudanças, talvez o leonino possa até confundir. Então aqui, leonino, para vocês é realmente aprender a pôr limite. Epa, você está fazendo isso eu não quero, isso não condiz mais comigo, eu não quero que você faça isso. Então você pare, que aqui ele está armado para se defender. Pare. Se a pessoa não parar, aqui o leonino não vai contar duas histórias. Corta o mal pela raiz. Tá? Saber exatamente quando estão avançando o seu espaço. E principalmente você reconhecer sua capacidade, reconhecer tudo que você conquistou e defender sim os seus esforços. Você conquistou, você precisa defender sim. Então, nesse quadro,
de pentáculo, exatamente para muitos, é você defender o que você conquistou. Mas sabe qual é a questão do limite? Que isso não te paralise, mas que sirva de base de você conquistar muito mais, multiplicar, independente de qual área for, independente se é só na área da matéria mesmo, na área dos bens mesmo, mas porque o 4 traz o pentáculos é ouro, é valor. Aquilo que tem valor para você, Leonino. Não deixar que ninguém ultrapasse os seus limites. Você impor os seus limites. Até aqui você pode, aqui você não pode mais. Tá? Entrar no processo, sim, de defesa, mas esse processo de autodefesa deixa que tenha essa questão do limite. Deixando bem claro, porque temos aqui o imperador, é tomar você o controle da sua vida, é tomar exatamente as decisões de uma forma sensata, tá? Pegar esse poder, essa posse. E o que é que vai se materializar para o Leone nesse período, tá? Trabalho, realização, contentamento, tá, Leonino? Aqui são os resultados. O 4 estava exatamente com a questão de estabilidade, segurança, mas aqui a gente volta para o 3. Nesse retorno aqui, Leonino, não significa que seja um retorno regredindo, mas significa exatamente que aqui você se orgulhando das suas obras, sabe? Esse artesão se orgulhando exatamente do seu pentáculo, da sua moeda que ele fez, se orgulhando do seu trabalho. E o 3 traz essa realização de você se orgulhando do esforço que você fez, da jornada que você fez. Então, nesse período, vai se materializar para vocês uma realização. Muitos pode ser uma realização na área de finanças, mas lembrando que o dinheiro, o valor, é aquilo onde vocês investiram, trabalharam, que você deram valor. Então vai ser a realização nessa área, tá? Isso, Leonino, é o que está surgindo para vocês, mas vale ressaltar, tá? Essa mudança de forma pensamento, mudança exatamente como se o pensamento de vocês estivesse sabotando vocês. Ou seja, dá um exemplo. Sabe quando uma mãe diz assim, meu filho, não faça isso, que isso vai dar ruim? Aí o filho, mesmo fazendo, vai fazer. Aí ele fica igual aquele monge. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Então ele está vibrando ruim, o cérebro tem ondas, né? Tem ondas elétricas, tá emanando, vai dar ruim, vai dar ruim. E às vezes acontece dar ruim, não porque simplesmente a mãe falou, mas é porque você estava naquela frequência, naquela vibração com toda a potência, mesmo fazendo as coisas. Compreende? Então aqui tem uma realização, uma concretização. Você se sentindo realizado em algo nesse período, tá? E essa carta do 9 também, aqui no oculto, 9 de copa, traz exatamente esse contexto de algo material, mas muito mais do que algo material, seu valor pessoal, tá? Aqui ela está muito feliz das suas conquistas e principalmente usufruir das suas conquistas. Que o seu trabalho, o seu esforço, sua conquista te traga exatamente alegria e vibração, exatamente de contentamento, para que o universo entenda, para que o seu sistema entenda que quando você consegue realizar algo com a maestria, isso é algo gratificante e agradável e vai ficar registrado no seu sistema e assim vai começar a mudar esse padrão, tá certo? Tem mais um conselho geral aqui para os leoninos. Leoninos, até o momento a jogada de vocês só foi arcano menor, ou seja, são situações que vocês conseguem lidar assim, como esse 2 de pentáculos está dizendo, tá?
São situações que é do dia a dia mesmo, que vocês vão conseguir lidar. Olha, 10 de copas, alegria, contentamento. Aqui é muitos leoninos se reunindo, seja em família, principalmente nesse período. Aproveite as coisas boas, as suas conquistas, aqui que você realizou, né? É a carta da alegria, mas aqui também traz essa família, aquela alegria do dia a dia. Não esperar uma obra grandiosa do universo para se permitir sentir prazer e alegria, mas sim simplesmente na vida, no cotidiano, ver que a sua vida está funcionando, ver que o que você planejou está fluindo. Você tem para onde retornar, você tem uma base familiar onde você possa se sentir segura, de trazer alegria. Para muitos, essa base familiar não significa bem só em família, porque pode ser uma família que você escolheu, um membro que você se sente exatamente que é uma família, né? E aí é um alicerce, traga alegria, aproveite essa oportunidade, aproveite as coisas do dia a dia trazendo alegria, não espere exatamente algo estrondoso. Aqui, o 10 de copa é uma satisfação, sabe aquela satisfação até mágica que parece ser utopia? Mas é uma satisfação do dia a dia. Aqui tem um homem chegando nessa jogada, um homem saindo, vindo do trabalho, chegando em casa e contente por ver sua esposa, sua filha, contente por ver que as coisas estão fluindo. Tá certo, Leonino? Traga essa alegria. As coisas estão fluindo, tá? Ó, reveja essa questão de pensamentos. 9 de copas de novo no acordo. Realização dos seus próprios esforços, saber usufruir, sabe? Aquilo que a vida te dá prazer. Você está vibrando prazer e contentamento, então é esse o retorno que, né, é isso que você está plantando, então é isso que você é de colher, tá bom, leoninos? Então essa é a mensagem que temos para você, que é de leão. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte.